Uma jornada para a transformação. Vanir Matos Torres pelo Espírito Daniel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Ambrósio abriu um largo sorriso e tirou o facão da cintura, querendo ir logo para a mata apanhar o que seria necessário. O tempo urge. Vamos ver se dá para fazer algo hoje e lá colocaremos. A distância é boa, mas eu e Bira lá chegaremos antes de eles iniciarem a jornada. Se aprontarem ainda esta noite, ao amanhecer terão a grata surpresa. João, sua perna pede cuidados, então é melhor que monte guarda perto da janela. Se algo escutares ou alguém por aqui aparecer, use sua espingarda para alertar-nos. Logo estaremos aqui. Ambrósio, fique aqui com minha esposa, ela lhe mostrará o que não está em amostra. Coisas que fui pegando na mata, que achei interessantes. Creio que dará para começar enquanto trazemos o resto. Jessé, você nos acompanha? Perguntou Tomé. Eu os ajudarei e seguirei para o acampamento. Quanto mais depressa lá chegar, melhor será. O que dirá sobre a fuga de Lindalva? Questionou Bira. Que nada sei, e é verdade. Não sei nem participei. Darei a ideia de que ela deve estar perdida na mata. Indo procurá-la darão com certeza neste lugar, disse Bira. Não creio. Eles pensam que mulher não tem miolo e que não chegará a lugar nenhum. Procurarão nas redondezas, e, se a senhora me der um pedaço de sua roupa, irão encontrar vestígios seus na margem do rio. Bem pensado, Jessé. Os crocodilos nas margens são um perigo para quem não os conhece bem. Informou Tomé. Já entendi. Então é melhor a senhora me dar essa sua roupa, pois parte dela darei de presente a eles. Assim foi feito, e logo o grupo estava distante, deixando João desbravador de vigia, e Lindalva e Ambrósio dando início aos trabalhos. É surpreendente. Algumas peças recolhidas por Tomé nem precisavam de mão humana para parecerem que em algum momento criariam vida, comentou Ambrósio. Tudo o que temos na mão tem vida. Essas peças não foram tiradas da natureza. Meu Tomé é incapaz de tirar uma folhinha que seja. Isso tudo que aí está nos foi oferecido pela Mãe Natureza e com certeza já se sabia em que momento seria usado. Tenho certeza disso, senhora. Com alguns toques, faremos um olhar de apavorar o mais corajoso dos homens. Lembre que tem que ser como Jessé falou. Usarei meu facão, que tem a ponta bem afiada, depois sujarei o que foi feito. Duvido de que alguém perceba que passou por mãos humanas. Será que daremos conta ainda esta noite? Indagou Lindalva. Ambrósio nem respondeu, estava entretido em meio aos cipós com seus nós, que, virando de um lado para o outro, emendados aqui e ali, formavam figuras dantescas. Meia hora passada, 4 mãos ágeis trabalhando e logo estavam prontos vários protetores da mata. Seu João, não quer dar uma olhadinha? Não quer ver se de fato serão assustadoras essas figuras? Perguntou Lindalva. Gostaria muito, respondeu ele sem tirar olhos para fora da janela. Estou de guarda. Não posso nem piscar. Ambrósio riu, estava confiante. Creio que fizemos o que pudemos. Vou passar um café. Creio que tenho um pouco de pó que dará para todos. Ela nem acabou de falar, e o grupo já tinha retornado. Jessé, não ias adiante? Questionou Ambrósio. Vim ver se algo estaria pronto. Posso ajudar a colocar em pontos estratégicos onde trabalham os mais medrosos. Começando por eles, logo o pavor será como rastilho de pólvora. Se assim você diz, é porque tem certeza. Precisamos de toda a ajuda possível, disse Ambrósio. Nunca trabalhei tanto por uma boa causa. Sinto-me bem como nunca estive. Envergonho-me por ter estado do outro lado. Sempre é tempo de retornar. O homem pode mudar e começar um novo caminho, é só querer. Declarou Tomé. Você diz isso porque tem bom coração, mas o mundo lá fora não é assim. É uma selva onde uns querem comer os outros. Vocês mesmos estão nesta situação, e a única coisa que querem é proteger essa terra, falou Jessé, com o rosto tão fechado que a testa se franzia. Não estamos sós. Vês quanta ajuda apareceu? O poder de Deus é ilimitado. Bem,
Agora, depois de tudo acertado, vamos adiante. Tomé, já viu as figuras feitas? Bira estava deveras surpreso. Ambrósio aproveitou um pedaço de carvão para compor as figuras. Olhos, boca, riscos em direção aos braços, em volta das cabeças, às vezes fazia riscos como se fossem ossos. Estava tudo pronto, parecendo que fora a 4 mãos, quando outras tantas ali haviam estado. Não é possível que em tão pouco tempo fizeram isso tudo, exclamou Bira. E faremos muito mais, falou agora a animada Lindalva, passando um cheiroso café. Como os levaremos? São frágeis, falou Ambrósio. O senhor fica, trouxemos mais material e aqui na casa precisamos de sua mão de obra, declarou Tomé. Creio que me querem longe, pois estas pernas já não são tão boas numa corrida. Não o estamos poupando, se é isso que queres saber. É importante que fiques com minha esposa, pois essa é só a primeira noite. Se é como nosso amigo Gessé falou, teremos muitas noites assustadoras e precisaremos de Lindalva e do Senhor para que esta missão dê certo, esclareceu Tomé. Tomé de pronto convenceu aquela figura já com um bom tempo percorrido nesta terra, mas que não se dava por abatida diante de uma grande ameaça. Agora vamos ao café, sinto não ter mais nada a oferecer, disse Lindalva. Como não? O farnel que a esposa de Ambrósio fez dará com certeza para dividir e sobrar. Falou João, que até o momento só era ouvinte. Adentrando a casa. Estou cansado, deveria ter ido com os outros. Resmungas muito, por isso te cansas. O que sai de sua boca são as forças que lhe faltam nas pernas. O rapaz ouviu e se calou, mesmo não acreditando no que o chefe dizia. Vamos para aquele canto. Fique lá que vou colar no meu sobrinho ingrato. Assim que o fez, o rapaz cambaleou. Bira, sente-se mal? Deve ser fome. Imediatamente todos que já tinham em mão sua parte do farnel empurraram-na na mesa em direção a ele. Foi uma ação orquestrada. Tomé já estava colocando um banquinho para que se sentasse, e o momento era de grande preocupação, já que o rapaz estava lívido. É um frouxo. Sabe que estou aqui e está fingindo um desmaio, falou o tio com escárnio. Quanto mais ele ficava irado, mais o rapaz perdia a cor e parecia que ia desfalecer. Lindalva, pegue aqueles sais aromáticos, acho que vamos precisar, pediu Tomé. Bira, coma alguma coisa. Isso só pode ser fraqueza, dizia o preocupado Ambrósio, molhando a testa do rapaz com a mesma água que antes estava a beber. Sinto um mal-estar, foi de repente, parece que minhas forças se esvaem. Fingimento, estás fazendo isso para não prestar contas a mim. Não desmaia, não desmaia, não, vais me contar tintim por tintim o que aconteceu no acampamento. Com toda essa energia, que pareciam correntes a tomar seu corpo, Bira foi ao chão, derrubando o banquinho, sem dar tempo de segurá-lo. Exausto. Creio que estás deveras cansado. Isso, juntando que mal tens se alimentado, falou João desbravador. Tens razão, João, ele tem sido incansável, desde que saiu daqui com minhas crianças, se esmerou em sua missão. Falou Lindalva comovida, me ajudem, vamos pô-lo na cama dos meninos. Adiantou-se João, deixem esse traidor no chão. Dele cuido eu. O que se dizia chefe tentou chegar mais próximo do rapaz, mas foi impedido, pois Lindalva e Tomé iniciaram um cântico, embalando Bira em orações. De imediato, aquele espírito, que ainda não tinha se dado conta do mal que causava a ele mesmo, mais do que ao rapaz, retirou-se, indo se colar ao canto da pequena sala. E então, chefe, conseguiu tirar alguma coisa daquele malfadado? Falas demais. Sua fala é um terrível zumbido em meus ouvidos. Ele não queria admitir que não conseguira seu intento, agora, quem estava mal era ele. Sentia-se agoniado, queria partir para cima de todos os que ali estavam, mas não era capaz de se mexer. Algo maior, que não sabia ele o que, o impossibilitava de chegar até eles. Aos poucos, pegando palavra por palavra a canção por Tomé e Lindalva iniciada, todos aprenderam e cantaram. Bira falava palavras desconexas.
Já contei, tio. Tá faltando. Parem. Estão todos loucos. Lindalva pegou uma bacia com água e trocava com pressas na testa do rapaz. Ele está variando. Será que não volta mais? Já vi casos assim em que o sujeito apagou para sempre. Jessé, não é hora de especular, e sim rezar. Vamos pedir ao Altíssimo que intervenha e afaste o mal que possa estar com ele neste momento. Falou Tomé. João Desbravador deixou seu posto de vigia e chamou Tomé para lhe falar em particular. Podes falar, João, o que o aflige? Também pensas que o caso de Bira é sério? Sabe o saco de ossos, daqueles do acampamento? Despachou-os, não foi? Não, estão bem ali. Não era para comprovar que tinhas achado o grupo. Tanta coisa aconteceu desde que me fui daqui com aquele saco macabro. O que sei é que dele tentei me desvencilhar, mas não consegui, e ele retornou comigo. Será que não é isso que está atingindo nosso amigo? Não creio, mas que tem algo além de nossa compreensão, isso tem. Vou lá fora enterrá-lo. Vou já acabar com isso. Eu te ajudo. Vou pegar uma pá que ajudará no serviço. Imediatamente, João foi buscar o que tinha que enterrar e assim acabar de vez com aquela má impressão. Não toques neste saco. Não toques em nossos ossinhos. O chefe explodia em má energia, pois o canto em que estava o saco era exatamente onde ele estava colado. Não se atreva, isso nos pertence, e, virando-se para alguém que mais parecia um escravo, segure-o. Não deixe que nos enterre. O rapaz aproximou-se de João Desbravador, e o que ele já tinha sentido na caminhada com Tomé voltou a ter, era uma fraqueza, uma sensação de que iria ter ao solo. Tomé, chamou João. Ele foi lá fora. Precisas de ajuda para carregar esse fardo? Ambrósio, me ajude. Minhas vistas se turvam, acho que vou desmaiar. Realmente aconteceu, e Ambrósio, tentando segurá-lo, o que era impossível, devido ao tamanho de João, foi ao chão com ele, sendo que Ambrósio ficou por baixo. Minha Nossa Senhora, valha-me Deus! Lindalva levou as mãos à cabeça, não acreditando no que via. Jessé de pronto correu para ajudá-los, retirando Ambrósio debaixo daquela massa humana. Ai, estou alquebrado, em pouco vou ao chão 2 vezes. Estão sinalizando que estou velho demais para certas coisas. Caiu porque tentou ajudar João. Qualquer um se dobraria pelo tamanho e peso deste gigante. Mas está bem? Perguntou Jessé, colocando Ambrósio de pé. Lindalva acudia quem ainda estava desacordado. Seu João, não deixe que o conduzam. Volte. Lindalva percebeu que, ao cair, o saco se abrira, e alguns ossos estavam por baixo dele. Minha Nossa Senhora! Exclamou ela assustada. Nossa Senhora? Estou morto. Não, seu João, está vivinho da Silva. Vamos, levante. Não posso. Creio que machuquei mais ainda a minha perna. Valha-nos Deus! Quem ainda estava colado à parede ficava cada vez mais irado com as exclamações dela. Esta mulher é um rosário ambulante. E, virando-se para quem estava todo encolhido, vá lá. Derrube-a. Faça alguma coisa. Não posso, chefe. Não consigo sair daqui. És um frouxo. Deverias mesmo ter ido com os outros. Sozinho me viro melhor. Também gostaria de ter ido, mas não vou ter nova chance. Guiados pelas preces e pelos pedidos de ajuda feitos por Lindalva, os espíritos auxiliadores estavam de volta. Quer nos acompanhar ou continuar prisioneiro do mal? Estão se referindo a mim, seus anjos sem asas? Perguntou o chefe. Se continuares nessa explosão de ódio, afundarás cada vez mais e irás até o abismo. Afundar? Abismo? Estão vendo alguém aqui? Indagou o chefe. Logo o verás se não mudares. Sua ira, todo esse ódio e as maldades que carregas serão a escada para chegares até lá. Quando quiseres dar um basta, retornaremos. Não preciso de vocês, mas o que está encolhido, sim. Levem-no. Ele não serve para nada. Espíritos socorristas esticaram um alvo lençol e colocaram nele quem não conseguia mais se manter de pé.
Tomé, ao ouvir Lindalva, entrou na casa e ficou estático. Jessé, o que houve? João desabou de repente e caiu em cima do senhor Ambrósio. Não sei o que se deu. Tomé largou a pá e foi acudir o amigo. João, João! O rapaz ia e vinha. Ora parecia desperto e logo perdia as forças. Tomé, o que vem a ser isso? Perguntou Lindalva, apontando para os ossos. Alguém no canto logo respondeu. São meus ossinhos, meus ossinhos. São ossos de animais, respondeu Tomé, titubeando, não conseguindo enganar a esposa. Animais, não, não são de animais, são meus ossinhos, continuava o que mesmo sozinho se achava ainda o chefe a gritar. Lindalva, está sentindo? Não estamos sozinhos. Tem alguém nesta sala mais doente que Bira e João, falou Tomé. Por favor, Tomé, leve isso lá para fora e enterre. Dê descanso à alma de quem com certeza está em aflição, disse Lindalva. O chefe continuava aos berros. Enterrar? Não, eu estou aqui, não estão me vendo? Tomé calmamente catou o que tinha se espalhado e fechou o saco. Quando ia se levantar? Tomé, meu amigo, espere. Não o faça sem mim. Sinto que eu mesmo devo fazê-lo. Fique bem, João, só vou levar o saco lá para fora e mais tarde cuidaremos disso. Jessé, ajude João a se sentar. Lindalva, pegue um pouco d'água para ele. Com João já desperto e sentado em um banquinho, as coisas se acalmaram. Bira ainda dormia a sono solto e não era preocupação para Tomé, que pensava o caso ser cansaço. Na verdade, suas forças tinham se exaurido, mas não por cansaço físico. Tomé, temos que ir andando, senão o amanhecer nos pegará em meio ao caminho. Agora somos só nós dois e muitas árvores para subir, disse Jessé. 3. Esqueceram este velho? Ambrósio, sei que sua ajuda é imprescindível, mas a caminhada até lá será forçada, pois o tempo urge. Preciso de alguém que fique a cuidar de Bira, já que Lindalva tem que continuar o trabalho. Disse Tomé. Ele está só dormindo. O que poderei fazer? Niná-lo? Sei que não é isso. Indo com vocês, só serei um estorvo. Foste de muita valia e sabes disso. Graças à sua intervenção, Lindalva está conosco, vales mais do que 3 com metade da sua idade. Garantiu Tomé. Ambrósio agradeceu, não muito convencido, e foi ter com Bira. Pegou um banquinho e ficou ao seu lado. Prestando bem atenção, achou que tinha ali mais do que um sono reparador. Ambrósio esqueceu tudo o que os rodeava e evocou os bons espíritos para que ali chegassem e auxiliassem quem poderia estar à mercê de um obsessor. Com dificuldade, ajoelhou-se ao lado do rapaz e iniciou suas preces, que foram como um bálsamo para Bira. Ambrósio. Meu rapaz, que bom que despertaste. Estava dentro de um pesadelo. O que fiz de minha vida me acompanha e não são sonhos. O que poderia ter feito de tão grave? Pareces um bom rapaz. Quando chegaste em minha casa, trazendo pelas mãos os 2 pequeninos, vi em você uma boa alma. São olhos de quem é bom e desconhece a maldade humana. Achas mesmo, filho, achas que este velho que já andou muito por essas terras de meu Deus não conhece bem a alma humana? Errei muito, meu velho. Creio que o que já fiz nesta vida não tem perdão, por mais que Tomé fale em novos caminhos. Mataste alguém? Tiraste a vida de um irmão? Não, por Deus que não. Então, nem tudo está perdido. Não queres me contar o que o aflige? Estamos a sós neste quarto. Tomé e Jessé já tomaram rumo, Dona Lindalva está em meio aos trabalhos, e João, meio ao quebrado, está sentado a montar guarda. E eu aqui deitado que nem um estorvo. Tomé precisa de mim, vou atrás dele, tenho que ajudá-lo. Por ora, tens que ajudar a si mesmo e assim se fortalecer para o que vier. O rapaz ia se levantar, mas Ambrósio o deteve. Fique deitado mais um pouco. Pedi auxílio e creio que aqui estão. Desculpe, meu velho, mas não entendo do que falas. Isso não importa, não queres falar do que o aflige. 2 a carregar um fardo o tornará mais leve. É uma longa história.
Temos tempo, se assim você o quiser e neste velho confiar. E, assim, Bira desfiou para aquele quase centenário a sua desdita. Como vês, meu velho, tenho uma espada sobre a minha cabeça. A qualquer momento João Desbravador poderá saber que o sexto crânio que não está no saco está bem aqui sobre este corpo. Queria contar tudo a Tomé. Falar de meu arrependimento, falar sobre o que houve no acampamento. Meu tio não me deixava portar arma, só usava o facão quando tinha que esfolar os animais. Não gosto nem de me lembrar. Eles nas armadilhas ainda feridos e os olhos a nos fitar como se pedissem socorro. Só agora interpreto como um pedido, e não agonia por estar preso. Voltei na esperança de encontrar meu tio, pois quando me acertaram fui me arrastando até a margem do rio e não me lembro de mais nada, só quando despertei vi que tinha sido ajudado, mas estava só. Lamento por meu tio. Eu o amava, o respeitava, apesar de não concordar com as coisas que fazia. Sei que ele também me tinha em grande conta. Ele sabia que, quando formou aquele grupo, eram homens sem escrúpulos e até prováveis assassinos. Não tenho certeza. Queria encontrá-lo, dizer que podemos viver dignamente, que existem pessoas boas como o senhor, Tomé, Dona Lindalva e até esse caçador de recompensa que também se converteu, como me contou. Agora só posso lamentar e pagar pelo que fiz. Se não for aceito aqui, de uma coisa tenho certeza, matar a criação do Senhor, nunca mais. Meu rapaz, sempre é tempo de recomeçar. Se aqui não tiver espaço para você, o que acho que não acontecerá, minha casa estará aberta aos amigos. Lá poderás morar e viverás como eu e minha Felícia, plantando, colhendo e vendendo o que vem em abundância. O rapaz olhou-o transbordando em lágrimas. Abraçou aquele homem como se ele fosse sua tábua de salvação em meio a um mar revolto. As palavras de Bira não ficaram retidas naquele quarto. Uma alma doente recebeu dele as primeiras palavras para a sua cura. Bira, ele falou que me amava. Ele não teve culpa de nada e eu infernizando a vida dele, achando-o um traidor. Nunca me perdoarei por isso. Deus nunca me perdoará. Queres ajuda? Vocês não desistiram de mim? O Altíssimo não desiste de seus filhos. Seus filhos é que se esqueceram dele. Mas, como você falou em perdão, achamos que queres iniciar um novo tempo. Está preparado para ir conosco? Me juntar ao meu grupo? Não, 3 de vocês não ergueram arma em direção ao próximo, apesar de tantas outras faltas. Um está em tratamento, aquele que quase virou seu servo. O outro está diante de nós e terá muito o que aprender. E o terceiro? Esse está naquele canto e começa agora seu resgate. Estás pronto? Será que um dia terei o perdão de meu sobrinho por todo o mal que causei? Você escutou quando ele falou do amor que sempre lhe teve. O amor é mais forte do que qualquer outro sentimento. O chefe, que o deixou de ser, foi tocado e adormeceu, sendo pelos espíritos auxiliadores levado. Depois do abraço quase interminável, Bira pôs-se de pé, sentindo-se forte como se uma brisa fresca o tivesse renovado. Era quase isso. Com o resgate do tio mais a oração em que o rapaz fora embalado, suas forças de fato foram renovadas. Vamos, velho, deixe-me ajudá-lo a levantar. Ambrósio ainda estava de joelhos e não conseguia se pôr de pé. Vá ter com João. Eu vou ficar aqui um pouco e, de mais a mais, não podes ainda forçar esse braço. Esquisito. Pareces alquebrado. Venha, eu o ajudo. Bira levantou o ancião, e esse gemeu, mesmo sem querer fazê-lo. Viu? Estás escondendo algo. Vou falar com Dona Lindalva, tens que descansar. Não agora. Daqui a pouco meu descansar será eterno. Só estou um pouco estropiado. Vamos, eu o ajudo. Seu Bira, que bom vê-lo bem disposto. Disse Lindalva. Quem não está bem é este nosso amigo aqui. Teimoso como é, não quis ficar descansando. Como Tomé falou, o tempo urge. Temos que acabar o que irá ser colocado à noite. Já amanhece, Dona Lindalva, pode deixar comigo agora e ir descansar. Nem pense nisso. Dei uns cochilos e já estou refeita.
enquanto oravas para nosso amigo Bira, meninaste. Que a força esteja sempre com você. Com todos aqueles que dela necessitem. Deixe-me ajudá-la. Bira foi ter com João e o pegou taciturno. Estás zangado? O que aconteceu de fato? Caímos como moscas mortas. Tomé precisando de ajuda, e nós falhamos. Não sei o que se deu comigo. Não fiz corpo mole, queria muito ter ido junto com Tomé. Espero que ele tenha conseguido. Não sei se podemos confiar em Jessé. Por que nos trairia? Não sei o que pensar. Vamos esperar pela volta de Tomé. Se ele não. Pensamentos e palavras têm força. Com certeza logo ele estará aqui, completou Ambrósio, que estava a escutar a conversa dos dois. O sol, tímido, já aparecia entre as copas das árvores, dissipando um pouco a névoa fria. Jessé adentrou o acampamento e foi logo falando, antes de ser perguntado: vim buscar suprimentos. Estamos a zero. O acampamento já era um alvoroço. Eram uns com baldes para se lavarem, outros a roupa a vestirem, alguns com pedaços de espelhos apoiados em pedras a se barbearem e alguns já apostos para na mata adentrar. Era uma zoeira para todo lado. Jessé foi direto falar ao encarregado, dizendo não poder se demorar, pois tinha que ao outro render. Lá está tudo em ordem. Como deveria. Pois aqui está uma desordem só. A mulher escafedeu-se. Já procuramos até embaixo das pedras e nada dela. Sei não. Estamos aqui há um bocado de tempo e nada de mulher, de repente aparece ela, e não pode se dizer que seja uma baranga. Está querendo insinuar o quê? Algum oportunista. Tinha uma fenda na barraca dela, e foi feita. De dentro para fora ou ao contrário? Jessé, creio que vieste para elucidar o caso. Estes ogros devem tê-la pegado e deram sumiço no corpo. O rio caudaloso seria um ótimo túmulo, ainda mais cheio de jacarés. Com essa mulher sumida, teremos que dar outro rumo nessa história, não podemos manter vivo o guarda florestal. Jessé logo se arrependeu da solução por ele dada. Colocara mais ainda a vida de alguém em perigo. E se quiserem entrar em contato com ele? Sabe como é? As autoridades. Ele não sabe do sumiço da mulher, então o trunfo continua em nossas mãos. Quando quiserem com ele contatar, ficará de bico fechado, pois a vida da mulher que ele não sabe que se escafedeu estará em jogo. Não sabia que era tão inteligente. Vou até propor que outro vá em seu lugar, para que fiques por aqui. Precisamos de homens como você. Jessé levou um baita susto. O feitiço estava virando contra o feiticeiro. Foi salvo, pois um grande alvoroço se deu no acampamento. O que vem a ser isso agora? Será que a mulher apareceu? O homem abriu a tenda, e dois homens quase o atropelaram. O que está acontecendo? Estamos sendo atacados? Quase isso. Não podemos mais ir para lá colocar as árvores abaixo. Como não? Estão enlouquecendo? Bruxaria. Está em toda parte. Creio que uma febre os atacou, isso sim. Estão lá, sim, em todo lugar. Não vou mais voltar. Coloque outro em meu lugar. O homem estava apavorado, o outro nem mais falava, tendo os olhos esbugalhados. Jessé, escutando-os, vibrava por dentro. A artimanha estava dando certo. O encarregado estava fulo. Vocês são homens ou uns ratos? Medo das árvores. Pensam que suas raízes sairão da terra e elas virão nos atacar. Não são as árvores, é o que está sobre elas. Isso já está indo longe demais. Jessé, você, que já provou quanto é esperto, vá até lá e mostre a verdade a estes ignorantes. Prontamente Jessé atendeu, era mais do que ele queria. Vamos, rapazes, me mostrem o que os afugentou do trabalho e os fez perder o dia e, consequentemente, o dinheiro em suas carteiras. Falando em dinheiro, Jessé tocou no ponto fraco daqueles homens. Chegaram ao local por eles indicado, Jessé bem o conhecia. Veja, por acaso somos mentirosos? Estão em todo lugar, é o espírito da floresta, como nos contaram que existia e desdenhamos. De fato falaram a verdade. Sinistro, sinistro.
Falando assim, Jessé pôs os dois a correr e mais os que os dois encontravam no caminho. Jessé não se conteve, foi às gargalhadas. Sem querer, ele aumentou o pânico dos homens, pois o som se esticou e soou como um aviso. Voltando ao acampamento, então, o que encontraste? Nada que se possa temer. Eles devem ter conversado sobre espíritos e, impressionados, juntando ao que devem ter bebido em exagero, deu nisso. O que me mostraram foram uns trançados, obras da natureza. Ignorantes. Vou descontar cada centavo pelo dia perdido. Creio que deveria ir mais adiante e considerar os trabalhadores perdidos, pois, quando aqui adentrava, vi alguns homens em carreira, tendo nas costas mochilas. Fuga, miseráveis. Jessé, vá atrás deles e os traga de volta. Não querendo discutir sua ordem, tenho que retornar à cabana, onde tenho que render guarda e para a qual preciso levar víveres. Vá, homens, peguem seus rifles. Falou o homem, agitando os braços como se estivesse enlouquecido. Na confusão, ele esquecera que a ordem era para Jessé lá não mais retornar. Antes que ele lembrasse e mudasse de ideia, Jessé foi até onde havia víveres armazenados, falou de sua necessidade ao encarregado e logo ele batia em retirada, carregando um pesado saco. Estava preocupado com Tomé. Com a fuga dos homens, eles bateriam toda a mata. Como Tomé não sabia do acontecido e estava a esperá-lo, corria grande perigo. Saiu do acampamento sem ser seguido e nas imediações encontrou Tomé. Foste rápido. Então, achas que nosso plano vai dar certo? Já deu. Vamos andando que lhe conto no caminho. Ficar por aqui agora é suicídio. Então temos que providenciar mais. Só que agora teremos que ter mais cautela, pois o encarregado de bobo não tem nada e colocará vigias, ainda mais que está fulo da vida pelos homens que certamente perdeu. É animador. Deixe-me ajudar com esse saco, pois a caminhada é longa. Estou acostumado. Vá abrindo caminho que será mais rápido. Capítulo 10. Na casa. Tomé está demorando demais, estou ficando preocupado. Eu sei do que esses homens são capazes. Escutei tantas histórias tristes. Dona Lindalva, não crês que desamparados não estamos? Os céus os protegerão e os espíritos da mata também. Velho, acreditas mesmo nisso? Em espíritos? Como não acreditaria? Somos seres vivendo neste planeta por vários motivos, na esperança de dias melhores, em que nossos espíritos alcançarão voo para um plano melhor, de acordo com o merecimento de cada um. Na floresta, como em todos os lugares, existem espíritos. Uns bons, auxiliadores, e outros nem tanto. Devemos ter cuidado e nos armar. Armas. Contra espíritos? Orar. A oração é a melhor arma que nos foi dada pelo Pai Maior. Eleva a alma, coloca-nos mais perto dele. Também fazem quem ora uma couraça, amenizando os males. Pareces Tomé falando. Sempre foste assim, velho. Infelizmente aprendi na dor. Esqueci de dizer que a oração nos ampara quando nos achamos perdidos, sem rumo mesmo. Eu e minha velha sofremos muito quando perdemos nosso filho. Nós o perdemos 2 vezes e nada pudemos fazer, bem que tentamos, mas creio que era tarde demais. Meu bom Ambrósio, não abra sua ferida. Depois de tantos anos passados, é bom abrir a caixinha de recordações, sejam elas boas ou más. As boas nos darão alento para seguir adiante, e as más, não repetiremos os mesmos erros. Nosso filho era tudo para nós. Seu nascimento nos encheu de júbilo. Tanto que o criamos como se fosse um valioso vaso de porcelana. Como mais tarde demos corda demais, tudo o que ele não queria fazer, contava-nos uma triste história em que ele era o personagem sofrido e nós acreditávamos. Ou era a professora que não o entendia, as crianças da escola que dele caçoavam sem motivos, e nós, em vez de apurar os fatos, afagávamos sua cabeça. Já rapaz, nenhum trabalho era bom demais para ele. Justificava desendose e explorado. Acreditávamos sem nada apurar e passávamos as mãos em suas costas. Começou a andar com péssimas pessoas, e aí era tarde demais para ouvir nossos conselhos.
Vivia em bar, jogatinas, chegava em casa trocando as pernas e nada podíamos falar, pois era motivo de ameaça de que de casa iria embora. Eu tinha um pequeno estabelecimento que da cidade algumas coisas supria. Sempre tivemos uma pequena plantação, e isso era ganho certo. Ele disso nunca quis saber, mas dinheiro era o que sempre queria. Eu às vezes negava, mas minha velha não conseguia. Temia que ele cumprisse a promessa e de casa fosse embora. Um dia para casa não voltou, ficamos desesperados. Foram 3 longos dias. Quando apareceu estava sujo, barbado, mas nos mostrou um maço de dinheiro. Disse-nos que aquilo que era vida e não a que tínhamos dado a ele. Depois disso, com mais dinheiro apareceu. Às vezes em casa aparecia com alguma dona, se trancava no quarto com ela e só saíam à noitinha. Comer, acho que não o faziam, pois, como dizia minha mulher, não saíam de lá nem para procurar alimento. Eu, cansado da labuta, chegava em casa e só queria meu lombo descansar, tudo mais, fora minha mulher, para mim não existia. Fui ignorando, fingindo mesmo que não o via, mesmo quando passava e de nós troçava. Eu pensava, esse não é nosso filho, é um estranho que aqui também habita. Minha mulher sofria e eu também, a dor me consumia. Um dia de novo para casa não voltou, desta vez não ficamos a procurá-lo. Sentados na pequena sala, esperávamos a qualquer momento que a porta se abrisse e ele adentra-se. Desta vez foi mais tempo. 1 semana foi o tempo que permaneceu fora de casa. Também chegou sujo, barbado e com um cheiro insuportável. Minha mulher preparou-lhe um banho, e ele não se fez de rogado. Disse a ela que o cheiro não era dele, e sim das peles dos animais que tinha esfolado. Felícia foi aos prantos, os soluços sacudiam seu corpo. Agora se questionava para saber por que merecíamos isso. A casa, quando do quarto ele saía, tinha um cheiro insuportável. Erva queimada em cigarro enrolada, haxixe, foi o que ele disse que fumava e também traficava. Não nos escondia nada, não nos temia. Nossa casa era a última da cidadezinha, por isso nos sentíamos um pouco isolados. Depois dela, pegando a estrada de terra, era só mata fechada. No meu estabelecimento ninguém mais perguntava pelo meu filho, com certeza não ignoravam sua existência, mas de seu viver desregrado todos sabiam. Nossa casa era simples, mas Felícia gostava de alguns objetos para ornamentá-la. Tudo sumia. Quando a ela eu perguntava, dizia ter se quebrado. No princípio acreditei, depois, eram muitos os objetos para ela os ter danificado. Entendi que meu filho os furtava para trocar pela erva maldita, com certeza. A cidade era pequena, mas, mesmo com poucos moradores, alguns de casa em casa se reuniam. Eu sabia que eram reuniões espíritas. Falei com Felícia, precisava achar um caminho para a libertação de meu filho. Fomos bem recebidos, acho que já nos esperavam. Começamos a estudar o Evangelho e o alento veio logo nos primeiros dias. Aprendemos que, ao invés de ignorá-lo ou ficarmos revoltados, deveríamos orar. Meu filho estranhou nossa mudança, pois estava espelhada em nossos rostos. 1 mês já se fazia em que frequentávamos as reuniões. Um dia, quando a casa adentrou, nos encontrou lendo o Evangelho. Nada perguntou e, para surpresa nossa, ficou a escutá-lo. Sem ser proposital, a leitura falava sobre descaminhos e expiações. Sem nada falar, ele recolheu-se e do quarto só saiu na manhã seguinte. À noite, estranhamos, pois de casa não saiu. Sentou-se como se alguém esperasse ou algo. Minha esposa colocou seu jantar e ele agradeceu, parecia que era outra pessoa. Pensei, o poder da oração. Mentalmente agradeci a Deus e seus enviados. Eu estava com o livro sobre o colo e não ousei abri-lo com meu filho em casa. Apesar da outra noite, eu temia sua reação. Meu filho acabou a refeição e veio em minha direção meio cabreiro, diferente daquele a que estávamos acostumados. Pai, não vai lê-lo? Sim, estou esperando por Felícia. Posso ficar e escutar? Eu tremi, minhas pernas bambearam, apesar de estar sentado.
E assim a noite estendeu-se, pois, quando parava, ele pedia para que eu seguisse mais um pouco. Pai, não sei o que acontece, mas sinto meu peito como se estivesse arejado, com o mais puro ar. Se puderem perdoar este filho que só desgostos lhes deu, nem que seja aos poucos. Minha esposa abraçou-o chorando. Agradeci a Deus um momento. À noite, até uma toalha florida forrava a mesa, como também um vaso de flores a ornamentá-la. Estava tão feliz que nem fui abrir o estabelecimento. Meu filho cedo de casa saiu e esperávamos ansiosos seu retorno. Esperamos em vão. A noite desceu, se curvou para o novo amanhã e de meu filho nem sinal. Eu e Felícia nos olhávamos, mas nenhum dos dois dizia uma só palavra. Mais tarde, já chegando o silêncio da noite, não me contive mais. Felícia, vou procurá-lo. Sinto em meu coração que algo aconteceu. Vou pegar meu chale e vou acompanhá-lo. Não conseguiria aqui ficar a esperar notícias. Fechamos a casa e lá fomos nós pela estradinha de terra. O lume das casas ia se apagando, indicando que tarde já se fazia. Como a cidade grande não era, poucos lugares tínhamos para procurá-lo. Estávamos desorientados. Não sabíamos que caminho tomar, até dar de encontro a quem muito bondosamente cedeu a casa para reuniões espíritas. Boa noite, falou ele com delicadeza, vindo em nossa direção. Poderia ajudá-los? Só se for para nos dar notícias de nosso filho. Desde ontem não aparece em casa. Estamos por demais aflitos. Ele esteve por aqui, como sempre. Por acaso, na tardinha de ontem, esbarrei nele e estranhei a atitude de dois homens por mim desconhecidos, que pareciam importuná-lo. Fiquei a olhar e ele ajuda não pediu. Não quis ser inoportuno, e ele seguiu adiante. Não o vi mais. Deus misericordioso, onde estará nosso menino? Vou acompanhá-los. Sei de dois irmãos que são sempre vistos com ele. Sabem quem é. Os pais os abandonaram com uma tia e com o que ela menos se preocupou foi com eles. Tentei me chegar, usar as palavras divinas, mas eles zombavam e diziam que eu estava variando. Então, por favor, indique-nos onde é e lá chegaremos. Não precisas nos acompanhar. Nunca me esquivei pelas zombarias, mas passei a orar por eles sem a eles chegar. Vamos. Eles moram naquele casebre saindo da cidade. Pouco adiantou. Batemos palmas, os chamamos pelo nome, mas nem a tia apareceu. Ou dormem, um sono pesado, ou aí dentro não estão. Agradecemos assim mesmo pela ajuda. É melhor nos recolhermos, quem sabe ele em casa já está. Rogarei aos céus por essa bênção. Distanciamo-nos daquela bondosa criatura e fomos para casa lentamente. Parecia que nossos passos eram pesados e nossa casa cada vez mais distante estava. Chegamos extenuados, não tanto pela caminhada, mas por não saber de nosso filho amado. Felícia, a luz está acesa. Nosso filho voltou. Com esse novo alento, as pernas adquiriram força e a casa adentramos. Logo ficamos como duas estátuas. A casa estava toda revirada e havia até objetos pelo chão quebrados. Valha-nos Nossa Senhora, homem de Deus, o que aconteceu? Minha esposa colocou as mãos na cabeça em desespero. Eu temia dar mais um passo. Não sabia o que poderia mais encontrar e tinha medo de que quem fizera aquilo ali ainda permanecesse. Felícia cutucou meu braço com força. Meu velho, se adiante. Vá ou me deixe passar. Impulsionado por ela, fui direto ao quarto de meu filho. Esse estava todo revirado, até a cama que artesanalmente fiz, mas usei da melhor madeira, quebraram. Sangue não havia e pela minha cabeça passou que meu filho ali não estava. Procuravam algo e logo me lembrei dos embrulhos que meu filho trazia e como ele não deixava que sua mãe o quarto arrumasse. Ambrósio, o que aqui sucedeu? Onde está nosso filho? Quem fez esta maldade? Será que ele em devaneio, depois de usar aquela maldita droga, fez tudo isso? Não creio. Estavam procurando algo e eu sei, e você também, o que eles queriam. Se fizeram isso com a casa, o que não farão com ele? Ele cavou a própria sepultura, e nós lhe demos a pá. Não fale assim.
Por Deus, não fale assim. Vamos limpar toda essa sujeira, mulher. No momento, é só o que podemos fazer. Ambrósio parou a narrativa para enxugar os olhos, e 3 pares do mesmo estavam colados nele. Se ainda te dói tanto, meu velho, deixe o restante para depois, falou João desbravador, bastante comovido com a narrativa daquele ancião. Se me permitirem, continuarei. Depois de tantos anos aqui guardado, disse ele, batendo no peito, é bom colocar tudo para fora. Continuando. Amanheceu e lá estávamos nós sentados na mobília que restou sem pronunciar uma palavra. Ambrósio, vou passar um café, creio que conseguirei fazê-lo, pois lá quase não mexeram. Fiz sinal com a cabeça concordando e fui para fora da casa no mesmo instante em que chegava alguém que da cidade era autoridade. Senhor Ambrósio, tenho uma mensagem funesta para vocês. Meu filho, soube algo sobre meu filho? Sinto ter que dizer, mas és chamado para reconhecimento. Se é meu filho, diga logo. Não preciso ir reconhecê-lo, pois o Senhor, como toda a cidade, o conhecem desde seu nascimento. É difícil dizer, as roupas que usava quando de casa saiu, os pertences. Só o Senhor ou sua senhora disso devem saber. Ele não precisou falar mais nada. Minha vista escureceu e eu tombei. Fui direto ao chão. Despertei com o chamado de minha Felícia, que estava em lágrimas. Ambrósio, não me deixe. Não neste momento. Preciso de sua força. Era mais que um chamado, era um apelo vindo daquela que muito me amava. Felícia, nosso filho. Ajudado por ela e por quem a funesta notícia nos trouxe, sentei-me, ainda desnorteado. Onde ele está? Onde se encontra o corpo de meu filho? Na casa funerária. Tenho que ir. Espero-os mais tarde para fazerem o reconhecimento. Ele se foi e ficamos os dois abraçados, unindo nossas forças para superar tão doloroso momento. Ambrósio, quem sabe não é ele? Felícia, tudo indica que seja. A destruição da casa, ele não ter voltado depois de estar conosco integrado. A mudança de estado de espírito dele e o não comparecer para ouvir o que ele mesmo pediu já indicavam que algo de muito grave teria acontecido. Meu coração já o dizia, mas não vamos mais prorrogar essa tortura. Já que temos que fazê-lo, que seja já. E lá fomos nós em uma nova caminhada. Como aquela outra antes de chegarmos em casa, nossas passadas de novo eram pesadas e a distância do local onde tínhamos que chegar parecia cada vez mais distante. Uma aglomeração na porta da casa funerária indicava o acontecido. Não foi uma morte natural e todos queriam detalhes do que a teria causado, ou quem. No meio daquele amontoado de gente, estava quem estivera conosco na madrugada. Meus amigos, esperem. Posso acompanhá-los? Doloroso momento, disse um amigo da casa de oração. Ele nos abraçou e nos conduziu para dentro como se lá não conseguíssemos adentrar sozinhos, e creio que ele sabia como seria difícil. Uma mesa metálica, um corpo coberto por um lençol, um silêncio fúnebre, e lá estava quem em casa esperávamos em vão. Seu rosto coberto por sangue já seco, mas modificado com certeza, por ter sido torturado. Minha mulher chorava, dobrando soluços. Eu estava estático. Parecia que aquela cena não fazia parte da minha vida. Meus irmãos, o que podemos fazer por ele agora é orar. Peço a Deus que dê forças a vocês, como também para este irmãozinho que partiu. Ele começou a oração, e ela foi como um bálsamo, aliviando nossos corações. Depois da prece, ele nos falou que meu filho ali não mais estava e onde estivesse estaria livre das dores e dos tormentos. O que estava sobre o frio aço era apenas a matéria que dera abrigo para aquele espírito a quem chamamos de filho amado. Ele continuará com vocês, em suas mentes, em seus corações e orações. Ele só mudou para outro plano. Vamos sempre nos unir e pedir que auxiliado seja e bondosamente esteja nas mãos de Deus. Tudo foi tratado com a ajuda de nosso amigo. O tempo do velório acelerado, e logo estávamos diante de sua campa a adorná-la com flores e palavras vindas do coração. Filho,
Ficamos a esperá-lo para juntos lermos o Evangelho e você não apareceu, mas, como nos falaram que laços não se desligam, leremos para você todos os dias as palavras benditas. E, como minha esposa falou à beira do túmulo, assim foi feito. Todos os dias abríamos o Evangelho, fosse na casa de oração, ou em oração em nossa casa. Muito bondosamente, sempre tínhamos a companhia daquele que foi nosso orientador. Anos passaram, ou se arrastaram, e um dia um dos irmãos da casa espírita falou conosco como se nosso filho fosse. Por um momento ficamos assustados, e, Deus nos perdoe, até duvidamos de quem realmente ali estaria, mas, quando ele nos falou sobre o pacote que procuravam, que ele tinha enterrado nos fundos da casa, pois não iria mais ser causador da desgraça alheia fornecendo drogas, tivemos a certeza de que eram as palavras de nosso filho amado. Mais uma vez ele pediu perdão e falou que nossas orações tinham-no ajudado como se estivesse preso na cintura por uma grossa corda, sustentando-o para não cair nas profundezas. Ele disse: tive o que mereci e fui ajudado por antes ter me arrependido, graças a vocês. Preciso partir e um dia, quem sabe, eu seja merecedor para que nos encontremos ainda nesta encarnação. Fiquem em paz, pois em paz eu estou. Depois dessa mensagem continuamos a frequentar as casas de oração e a estudar o Evangelho, mas agora pensando em nos afastarmos da cidadezinha e cuidarmos dessa magnitude que é a obra de Deus. Cada animal por nós curado, lembrávamos do meu filho e dos que ele tinha sacrificado. Comecei a me caracterizar, ajudado por Felícia, e assim íamos até o pequeno hospital ou nas casas dos doentes. Tínhamos que lhes levar alegria, pois dor sabíamos bem o que era. Assim envelhecemos, e foi assim que você, Bira, nos encontrou e nos levou mais alegria ao chegar com as crianças de Tomé, fora estar incluído neste grupo em mais uma missão, esquecendo até os anos que já me pesam nas costas. Creio que já falei demais. Agradeço por me escutarem. Este relato desafogou meu peito. Bira, sua camisa está encharcada. Queres ajuda para trocá-la? Não tenho nada limpo. Minha mochila está com roupas mal cheirosas, é melhor ficar assim mesmo. Isso é que não, seu Bira. Imediatamente Lindalva foi em busca de uma peça de roupa de Tomé. Ambrósio pegou-a e foi ajudar Bira a colocá-la. Ao tirar a camisa, Bira deixou seu dorso à mostra e Ambrósio deixou a camisa que seria usada ir ao chão. Filho, como aconteceu essa marca que tens nas costas? Nasci com ela. Já nasci nesta vida marcado. Impressionante. O tamanho? Não. A coincidência. Meu filho, quando se foi, levou com ele essa mesma marca, feita por aqueles que tinham ódio e maldade no lugar do coração. Ambrósio ficou deveras emocionado. Lembrou-se das palavras do filho quando lhe disse que ainda se encontrariam neste plano. A marca. Ele lembrou que, quando virou o corpo do filho para colocar-lhe a mortalha, passou a mão devagarzinho sobre o corte, endurecido pelo sangue seco. Ele agora o via de novo com uma cicatriz. Ambrósio, velho, estás bem? Indagou Bira. Muito bem, meu filho. Agora a palavra filho, ao se dirigir a Bira, tinha outra conotação. Vamos, acabe de se vestir que está frio e você saiu da cama, onde estava bem aquecido. Bira agradeceu a ele os cuidados e lembrou-se de quem ainda não chegara. Com certeza logo ele estará aqui. Senhor Ambrósio, ainda temos alguns detalhes a terminar em algumas peças. Ambrósio se encaminhou em direção a ela e pegou a peça em que tinha que trabalhar sem dizer uma só palavra. Estás preocupado com Tomé? Tenho certeza de que ele já está a caminho de casa. Garantiu Lindalva. De fato, ainda a ausência de Tomé preocupava aquele ancião, mas o que lhe estava na mente eram fatos há muito acontecidos. Deus, ele retornou e continuou a matar as criaturinhas que tinha que preservar. Eu não entendo, Bira, o que fazias realmente por estas bandas? Indagou Ambrósio. Procurava por alguém, como já lhe falei, ou seus rastros. João, que a tudo escutava, interpelou-o. Também eras caçador de recompensas. Sem recompensas, pelo contrário. Explique melhor, exclamou João. Eu colocava armadilhas para meu tio, mas,
cada vez que um animal morria, eu sofria, e, quando tinha que despelá-lo, era como se passasse a faca em minha própria carne. Caçador, eram um grupo de 6? Perguntou João com seu vozeirão alterado. Não, não. Agora, apesar do frio, o rapaz suava aos borbotões. Imediatamente Ambrósio foi em seu auxílio. Bira, um copo d'água lhe fará bem. Esse suador o levará de novo à fraqueza. O rapaz levantou-se, agradecendo mentalmente a intervenção do velho. Um vozerio lá fora colocou de lado, de vez, qualquer explicação. Tomé. É Tomé que retorna. Lindalva correu para a porta e seu coração disparou ao ver que seu amado estava intacto e com as mãos ocupadas com 2 fileiras de peixes, e seu acompanhante, que pensavam não retornar tão cedo, com um carregamento de frutas. Tomé, louvado seja Deus! Estávamos deveras preocupados com sua demora, mas vejo que tiveram um bom motivo para isso. Dê-me os peixes que os prepararei com gosto. Pelo seu semblante, acredito que tudo foi a contento. Jessé o cutucou exclamando. Ela é assim mesmo? É a luz da minha vida. Tomé enlaçou-a em seus braços, esquecido da fileira de peixes, que foi parar nas costas de Lindalva, o que foi motivo de risos e de descontração geral. A mulher foi se encarregar da comida e eles colocaram os demais a par dos acontecidos. Então deu certo. Eles tremeram de medo. Ambrósio era o mais entusiasmado. Esta noite colocaremos muito mais, contando é claro com o que estiver pronto. Desta vez teremos que ser mais cautelosos. Com certeza colocarão vigias em vários pontos, porque tem aqueles que nada temem. Disse Tomé. Não é bem assim, falou Jessé. Mata fechada, sem luz até do luar, um ventinho que sempre aí sacode os finos galhos das árvores, fazendo com que assombrem. Sempre tem que se acender uma fogueira e aí então até o mais corajoso treme. Figuras se formam por todo lado. Figuras fantasmagóricas. O silêncio perturba, mas mais perturbado se fica quando se ouve algum arrastar que pode ser uma cobra ou algo pior. Nunca fica um só de vigia, e a conversa sempre gira em torno de assombrações. Alguém viu, alguém disse. E por aí vai. Todos falam que a mata tem segredos e mistérios. Jessé, falas como se nisso acreditasses. Exclamou João. Que tem alguma coisa, tem. Eu mesmo posso contar muitas histórias que aconteceram comigo. Uma delas foi aterrorizadora. Fui colocar uma árvore abaixo com um machado. Ela era de estatura mediana, mas ao lado dela tinha uma outra de tamanho colossal. Meu machado estava bem afiado, podia cortar um fio de cabelo, mas não é que eu o finquei na árvore e ele não entrava. Bati com mais força, e nada. Fui com mais violência porque nem o tronco ficava marcado. De repente, a parte do corte do machado zuniu. Fiquei ali como um abestado segurando só o cabo. Procurei pelo chão e não achei. Não olhei para o alto, porque seria impraticável. Um companheiro dessas desventuras se chegou, ficou sabedor da história sem acreditar, porque eu mostrava o tronco e nem ferido ele estava, mas me ajudou a procurar. Será que o que procura embaixo não é o que está lá em cima pronto para despencar? Só deu tempo de ele terminar a frase. A parte do machado desceu e foi fincar no chão entre nós dois, levando uma parte da manga de minha camisa. Um olhou para o outro, demos uma carreira e só paramos quando chegamos no acampamento. Me digam se não era para ter medo. Qual a explicação para meu machado ir parar na outra árvore e tão alto, que mesmo que quisesse não conseguiria lá colocá-lo? Ambrósio ria de se dobrar. João desbravador esqueceu a dor e foi rápido até Jessé lhe dar tapinhas nas costas como se concordasse com tudo o que ele contou, mas às gargalhadas. Tomé, então, pediu a palavra. Espíritos da floresta? Por que não espíritos na floresta? Não estamos aqui reunidos tentando preservar o que com muito amor foi colocado. Então por que pensam que espíritos protetores, de desencarnados que de algum modo tiveram a ver com este lugar, não possam por aí estar? A seriedade tomou conta do lugar. Os risos se transformaram em questionamento. Ambrósio, que estudara um pouco, lembrou-se do filho que abatia animais por causa da pele deles, pelo que Valerian para o seu bolso.
Com certeza em algum momento antes de sua reencarnação, que agora com muita alegria ele presumia ser Bira, não estivera em redenção em algum lugar como aquele. Mas, se o fizera, porque tinha reencarnado e continuado a preparar armadilhas, e até arrancado o couro dos animais. Ambrósio só não sabia, ou não se lembrava da explicação que o rapaz dera, de como sofria ao fazê-lo reencarnado. Ele tinha que ali estar e resgatar o mal que fizera pela ajuda dada a Tomé e suas crianças. Desencarnado como filho de Ambrósio, estivera em mares profundos de lama, convivendo com aqueles que em vida terrena se drogaram e foram ao fundo do poço como ele. O amor de seus pais, como ele falou, foi a tábua de salvação. Arrependido dos feitos já estava antes de dessa vida partir, mas isso não impediu seu trajeto. Aliviou-o. Muitos anos se passaram e agora haviam se reencontrado em uma mesma missão. Ambrósio, ficaste mudo de vez. Pareces um totem pronto para receber oferendas. Falou João. As risadas recomeçaram. Era um grupo harmonioso de pessoas com vidas tão diferentes. Um cheirinho de peixe assado calou-os e ficaram com a boca a salivar. Venham. Não estão sentindo o cheirinho? Perguntou Lindalva. Não precisou falar de novo. Logo estavam à mesa onde outrora sentavam 4. Lindalva colocou os peixes temperados em uma grelha e logo estavam assados. Com a habilidade de uma boa cozinheira, algumas frutas também foram ao fogo e se tornaram excelentes manás. Sente-se, Lindalva. Não vai nos acompanhar? Indagou João. Enquanto vocês matraqueavam, eu matei quem estava me matando. Não era a verdade. Ao colocar os peixes na grelha, lembrou-se dos 2 pequeninos que ficavam na barra de sua saia até que ficassem prontos, então eles corriam a colocar a toalha sobre a mesa, os pratos, talheres, tudo muito bem arrumadinho, e sentavam-se já com as mãos postas a rezar, para não perderem tempo. Quando o peixe chegava à mesa, era uma alegria só. Essa foi a lembrança de Lindalva, Jabira. Suas lembranças eram bem outras. Parecia que escutava os 2 que estavam sob sua guarda a falar. Peixe de novo? Pouca convivência tivera com aqueles 2, mas sentia saudade. Bira, estás disperso, não tens fome? Se não queres sua parte, me passe pra cá que minha fome é igual à de um leão. Com seu vozeirão, João Desbravador parecia mesmo o rei da selva. Se estás assim tão faminto, podes pegar. Me contento com as frutas. Isso é que não, falou Ambrósio, já pegando de volta o prato do rapaz, que já estava encaminhando em direção a João. Tens que se alimentar. Ainda há pouco estavas numa tal fraqueza que mal podias pôr-se de pé. Limpe o prato e não deixe uma migalha. Estou de olho. De novo, João soltou seu vozeirão. Bira, acho que o velho Ambrósio te adotou. Coma tudo, senão, ele te põe de castigo. Adotá-lo, não, mas, quem sabe, ele bem que poderia ser meu filho. Estás com quantos anos, Bira? 23, menos. 20 e mais 2, para ser exato. Teria sido uma bênção ter nascido seu filho. Ambrósio, que estava sentado ao seu lado, passou o braço pelas suas costas e mais uma vez tocou a cicatriz. Acho, meu rapaz, que nossa ligação vem de outras vidas. Outras vidas? Sei que gato tem 7, mas, pelo que sei, vocês não são gatos. João Desbravador estava espirituoso. João, quando tudo isso tiver um fim e a paz voltar para este lugar, falou Tomé, nos reuniremos, como fazíamos com as crianças, em frente a uma boa fogueira e falaremos sobre vidas passadas. Sei do que Ambrósio está falando pelo que aprendi nos livros, e esse estudo nós faremos, podes ter certeza. Todos nós. O silêncio se fez presente. Lindalva tudo escutava sem perder uma só palavra. Gostava de escutar Tomé quando ele falava sobre vida espiritual e seus caminhos. Ela tinha certeza de que não eram só os livros, era algo além, estava dentro de Tomé. Estamos alimentados e agradecemos por isso. Já é hora de nos pormos a caminho, disse Jessé. Sinto não poder acompanhá-los. Creio que serei um estorvo, já que não posso me locomover conforme a necessidade se faz no momento.
João, não se lastaime. Ficando aqui a cuidar de quem fica a trabalhar e, assim absorto, não poderá ver quem chega, sua presença aqui se torna indispensável. Disse Tomé. Estou em plena condição, posso até subir nas árvores. Faço isso como em um passe de mágica. Exclamou Bira. É disso que precisamos no momento. Toda essa magia de que falas. Bira sorriu e foi abraçar Ambrósio, que continuava, queria muito ir em seu lugar, mas, como João falou, eu também seria um estorvo. Agradeço ser ainda útil e ajudar Dona Lindalva, mas, Bira, cuidado, não deixe que te surpreenda em serviço. Sejas cauteloso ao subir nas árvores. Sabes o perigo que existe na mata. Olhe onde pisas. Os répteis misturados às folhas tornam-se invisíveis aos olhos humanos. Aguce bem os ouvidos antes de dar um passo. Velho, é melhor escrever o que falas para que Bira faça tudo ao pé da letra. Não esqueça o leitinho morno e pedaços de pão, para que coloque ao longo do caminho e não se perca para a volta. João falava em tom de troça, mas envolvendo os dois em um grande abraço. João, está quase quebrando meus ossos. Desse jeito terei que por aqui ficar, protestou Bira. Vá, miúdo, peça bênção ao seu pai, que Tomé já está lá fora a esperá-lo. Bira tomou o agasalho, pegou o restante do emaranhado de cipó com suas diversas figuras e se pôs a caminho. Ambrósio ficou a orar, pedindo que os bons espíritos caminhassem com eles e os trouxessem sãos e salvos. Senhor Ambrósio. Desculpe, Dona Lindalva, estava rezando. Ele lembra seu filho, não é? Fisicamente são parecidos? Assemelham-se tanto? Em nada. Fisicamente, é claro, mas o espírito. Rezo agora com mais fervor para que tudo isso acabe e o leve para os braços de minha Felícia. Mas ela já o conhece. Mas não do jeito que conhecerá agora. Os três, que caminhavam pela mata adentro, iam rápidos. Tinham muito o que fazer. No acampamento. Homens, quero que fiquem de vigia e por hoje está suspenso qualquer tipo de bebida. Não quero que fiquem vendo ou imaginando coisas depois de uma carraspana. Quero meia dúzia de homens dentro da mata, onde um imbecil fez a brincadeira. Não quero mais perder homens. Dobro o pagamento de quem me trouxer quem está fazendo essas brincadeiras de mau gosto. O homem estava irado. Soubera que vários de seus homens tinham se evadido. Nem quiseram pegar o que lhes era devido. Muitos até a sacola de roupa deixaram para trás. Fora uma perda significativa. Quanto mais brutos eram os homens, mais pesados eram os serviços a eles cabíveis. A tensão estava no ar. A maioria acreditava que estava sendo atacada e algo mais aconteceria. Antes de o dia clarear, estavam eles se pondo a caminho. Fora um caminho de ida sem volta para o acampamento, pois, ao se depararem com as grotescas figuras sobre as árvores, dispararam não em direção ao acampamento, mas rumo à saída mais próxima daquela mata. Voltar ao acampamento significava enfrentar a ira do chefe e voltar ao trabalho até sob a mira de armas. O tal logo ficou a par de mais esse acontecido. Moleirões, fêmeas, isso sim é que são. Não honram as calças que vestem. Patrão, eu tô aqui, não corri de medo, não. Só voltei porque tinha que avisar que o único que não correu fui euzinho. Vá lá, tome um café reforçado, que fez por merecer. Não se demore, quero que leve homens armados até o pescoço para averiguar o que desta vez aconteceu. Eu vi, posso até falar, mas patrãozinho não vai acreditar. Tem figuras espalhadas por toda parte. Não sei como foram parar ali, mas é de borrar as calças. Besteira. Cipós emaranhados, e ficam a imaginar figuras. Cale essa boca, que só está saindo asneira. Guarde para você o que pensas que viu. No local onde se deu a fuga. Ande logo, Bira. Este é o último. Daqui a pouco eles voltarão. Com certeza homens armados virão para checar o que aconteceu. Desta vez não deixaremos rastros. Vamos, vamos que o tempo urge. Jessé, que sabia da sagacidade do encarregado do acampamento, achou por bem tudo retirar. Faziam-no com cuidado para não deixar rastros.
Um galho quebrado, folhas verdes ao chão esparramadas indicariam que por ali estivera a mão do homem. Bira desceu da árvore, e Jessé tratou de apagar todos os vestígios. Tomé, vá com Bira, que irei até o acampamento. Indo lá, saberei como estão as coisas. Não desta vez, Jessé. Se fores agora, eles não o deixarão sair, e para nós será uma grande perda, o momento não é propício. Disse Tomé, se assim diz. É melhor. Cada um com um tanto nas costas foi embora, sempre olhando se tudo estava a contento. Nada poderia ficar fora do lugar, isso os delataria. Não demorou muito e o lugar encheu-se de homens armados até os dentes. Não há nada aqui, estão nos fazendo de bobos. Acho mesmo que não querem mais aqui trabalhar e estão inventando histórias. Eu vi com estes olhinhos que os vermes um dia hão de comer. Tinha um ali, outro naquela árvore, um mais em cima e outro bem aqui embaixo. E desapareceram como em um passe de mágica. É melhor a gente procurar por garrafas, devem ter enchido a cara e aí até árvores andando vão ver. Cheire a minha boca, vê se tem cheiro de pinga. Cheirar boca de homem? Tá mesmo variando. Gente, vamos para o acampamento que aqui não tem nada, nada que possa alguém assustar. Aquele que os tinha levado lá tremia. Olhava para todos os lados, não acreditando no que agora não via. No acampamento, um reboliço danado. Isso sim estava colocando o encarregado de cabelo em pé. Prejuízo. 2 dias sem trabalho e tudo atrasado. Que contas vou dar? Serei tomado como incompetente. Os caminhões já devem estar chegando e poucas toras terão para levar. Será que eu mesmo terei que fazer o serviço? O homem gritava em meio ao acampamento para meia dúzia de homens que restaram para essa tarefa. Dobro o pagamento. Dinheiro na mão assim que acabarem o serviço. Dinheiro, palavra mágica. Logo esqueceram o medo e pegaram os apetrechos, pondo-se a caminho para a derrubada. Apesar de ainda inquieto com a saída dos homens para continuarem o trabalho, o fato deu-lhe uma injeção de ânimo. Quando viessem os caminhões, veria se alguns dos homens que neles trabalhavam lá poderiam permanecer. Sabia que não ficariam por pouco, mas, no momento, perda maior seria o abandono do acampamento. Capítulo 11. Bem mais adiante. Tomé, não é melhor levarmos mais alguns pescados? Já estamos bem longe, não creio que venham para estas paragens, sugeriu Bira. Vamos parar, então. Enquanto você e Jessé pegam os peixes, vou ver o que mais arrumo. Assim que Tomé se afastou deles, escutou um estalido de galho seco quebrado. Imediatamente ele estancou e agachou-se, ficando a esperar. Logo apareceu a figura de um homem que ele bem conhecia, pois estivera preso em suas mãos. Ele olhava para um lado, para o outro, tentando a melhor maneira de continuar o caminho sem fazer barulho. Tomé continuou agachado e esperou. De onde estava, a mata fechada o encobria. Logo a figura estava ao seu alcance. Tomé pulou-lhe em cima como se fosse um jaguar. O homem, surpreendido, foi ao chão, sem ter tempo de reação. Tomé prendeu seu pescoço com a força de seu braço, fazendo com que ficasse colado ao chão. Você não tinha ainda conseguido divisar o terceiro homem que acompanhava Jessé. Agora vejo que tudo foi um embuste. Saia de cima de mim. Você é que é meu prisioneiro. A situação se inverteu, e a sua agora é bem delicada. Por que não foi embora como Jessé sugeriu? E deixar meu dinheiro no acampamento? És louco. Creio que louco é você por ter voltado. Estavas livre e agora? Tomé prendeu seu braço e o amarrou com a corda que sempre trazia à cintura. Perdoe-me se o amarro, mas é para a sua segurança. Vou levá-lo até meus amigos e a reação deles pode ser bem diferente da minha. Com essas palavras, Tomé intimidou o homem. Ele conhecia bem seu ex-parceiro. Sabia o que ele poderia fazer se ameaçado. Isso não vai durar muito. Logo todo o acampamento estará aqui. Todo o acampamento? Repetiu Tomé. Você quer dizer os poucos que sobraram no acampamento, ou ainda não sabe o que está acontecendo por lá?
Ia até lá quando dei de cara com vocês, aí passei a segui-los. Queria saber para onde iam. Se o tivesse reconhecido, saberia logo que rumo tomariam. Você está com a razão. Em direção à minha casa, onde encontraremos outros amigos. Está com reforço? De onde vieram? Um juiz maior os mandou. Agora vamos andando que os dois estão logo ali. Jessé e Bira, quando os avistaram, levaram um baita susto. Sabiam, como ele mesmo havia dito, que algo mais traria, mas o que tinha pegado era caça grande. Tomé, onde o achou? Perguntou Jessé. Ele estava nos seguindo. Jessé aproximou-se e tocou o ombro do homem. Tolo que é você, poderia estar longe deste inferno. De que lado você está? Perguntou o homem furioso. É óbvio, não é? Você é um traidor. Deu fuga a ele e fez aquela encenação toda para me convencer disso. Tive meus motivos, mas isso não vem a ser o caso agora. No momento, o caso é o que faremos com você. Você é um traidor, gritava o homem, indignado por Jessé ter mudado de lado. Jessé, é melhor soltá-lo, não o quero na mesma situação em que me encontrava, como minha esposa também. Todos têm direito à liberdade. Essa não pode ser tolhida, a não ser que se trate de uma grande ameaça, falou Tomé. E ele será, disse Jessé. Tomé, se o deixarmos livre, ele irá direto ao acampamento nos dedurar. Com isso, cairá nas graças do encarregado e terá acesso ao pouco dinheiro que deixou por lá. Meu dinheiro é limpo, ganhei-o trabalhando. Ilicitamente. Era como eu o ganhava, mas falei dinheiro sujo por teres dito que o guardas em suas meias, que devem ser emporcalhadas como nossas almas. Acho que você pirou, almas. Quem liga para almas, ficar neste lugar deve tê-lo enlouquecido. Tomé, já temos uma meia dúzia de peixes. Hoje estão em abundância e foi fácil fisgá-los, não é melhor nos evadirmos daqui. Vá que algum outro resolva vir por estas paragens, como esse daí. Falou Jessé. Tomé nem retrucou, pegou seus apetrechos, endireitou seu chapéu e se foi sem olhar para trás. Jessé deixou passar Bira, que mantinha-se calado, mas em alerta, e colocou-o agora prisioneiro para andar bem à sua frente. Agora tinham pressa, a situação mudara e Tomé não estava nada satisfeito por ter feito um seu semelhante prisioneiro. Chegaram à cabana extenuados, fora uma caminhada pesada. João, logo que os avistou, deu o alerta, e Lindalva correu para abraçar seu amado. Estancou a porta da casa ao ver que tinha mais alguém e estava amarrado. Tomé, o que aconteceu? Esse homem. Mulher, deixa-nos chegar que a explicação será dada a todos. Tomé estava escabreado. Não gostava nem um pouco daquela situação, em que um seu semelhante estava tolhido como há pouco tempo também ficara. Não importava se esse um dia fora seu carcereiro, a situação o incomodava e o entristecia. Eles adentraram, e o silêncio só era quebrado por insultos pelo prisioneiro atirados. João Desbravador aproximou-se do grupo e tomou as cordas do homem. Deixe que de agora em diante eu cuido dele. João, apesar dos pesares, trate-o com respeito. Falou Tomé. Respeito, estás me gozando? Vocês são um bando de abutres que logo estarão ao chão servindo de comida aos jacarés. Exclamou o homem amarrado. João perdeu a paciência e levantou o braço, mas foi contido por Tomé. Não o faça, ele tem todo o direito de esbravejar, já que está em uma situação inversa à que desejaria. São loucos, todos loucos. E você, Jessé, também enlouqueceu de vez. Se o que estou vivendo agora é loucura, benditos sejam todos os loucos. O homem se calou, surpreendido com a resposta de seu ex-companheiro. João levou-o para o quarto das crianças e o prendeu ao pé da tosca cama, impedindo-o de uma provável fuga pela janela. Ao voltar à sala, todos já estavam sentados em volta da pequena mesa. E foi essa a situação que se deu, explicava Tomé. Ele nos seguia, pois reconheceu Jessé e desconfiou de que algo estava em desacordo com a situação que antes se dera. Ele voltava ao acampamento para pegar o dinheiro que lá fora deixado.
Dinheiro que Jessé falou-lhe que deixasse de lado, pois já tinha em mãos o que aqui nos roubara. E agora, Tomé, o que faremos? A situação se complica, não é melhor partirmos e o entregarmos às autoridades competentes, e que eles tomem conta dessa situação. Lindalva, não posso impedi-la de partir. Acho mesmo que será melhor que vá com o Sr. Ambrósio e encontre nossos filhos, que devem estar com saudades e sem entender esse afastamento. Entenda que daqui não posso me afastar, agora que muitos deixaram o acampamento. Achas que isso porá fim a essa invasão? Logo chegarão outros. Achas mesmo que colocar medo destruirá essa marcha da destruição? Não sei, mas tenho que continuar tentando, até que desistam. Pelo menos estão enfraquecidos. Temos que pensar rápido em uma forma de acabar de vez com isso. Sabotar as máquinas, dar um fim aos equipamentos por eles usados, entrar sorrateiramente no depósito de comida e fazer com que nada sobre serão maneiras de pelo menos tentarmos para que se vão daqui. Sugeriu Jessé. A ideia é boa, mas não será fácil pô-la em prática. Faltou Tomé. Comigo dentro do acampamento, será fácil, fácil. Se ficares lá por mais de um dia, porão outro em seu lugar nesta casa, e aí sim tudo estará perdido. Um dia, talvez até algumas horas serão suficientes, com ajuda, é claro. Bira poderia chegar até as grandes máquinas e, com algumas pedras bem colocadas, logo que ligadas quebrariam, com certeza. Da comida, Tomé, você estaria encarregado, darei as coordenadas e mostrarei como pode lá adentrar sem ser visto. Um galão de querosene onde guardam todos os equipamentos finalizará o serviço. Isso não. Atear fogo onde quer que seja porá vidas em perigo, como também esta floresta. Exclamou Tomé. Terei o cuidado de lá não haver ninguém e, quanto à mata, com a clareira que fizeram, o fogo não alcançará o que estamos tentando salvar. Sei não, Jessé, isso também é uma violência. Não dizem que violência gera violência. Mais um motivo para não pormos essa ideia em prática. Finalizou Tomé. Posso falar? Perguntou João pensativo. Tens a palavra, meu amigo. Quizá seja melhor do que a minha, que não foi por Tomé aprovada. Desculpe, Jessé, mas o que não aprovo é a violência. Há pouco tempo uma ação minha desencadeou algo de que não gosto de me lembrar e de que muito me arrependo. Tomé se referia ao ocorrido no acampamento dos caçadores, no qual ele teve participação indireta. Bem, não posso dizer que a ideia de Jessé seja falha ou violenta, pois não entraríamos em confronto com quem quer que seja. A destruição dos equipamentos mexerá nos bolsos deles e pensarão duas vezes em lá continuar. Quanto ao fogo, esse, sim, acho perigoso. Não sabemos para que lado o vento soprará e tem as cabanas onde os homens estarão dormindo, ou acabados pelo álcool ingerido, e não se darão conta do perigo. Não pensei nisso, falou Jessé, coçando a cabeça como se fosse dali tirar uma outra ideia. Bem, de uma forma ou de outra, lá eu tenho que aparecer, ou mandarão alguém aqui para ver se tudo está a contento. Se lá tenho mesmo que ir, proveito disso temos que tirar. Poderá saber quantos homens de fato ficaram e como podemos agir. Enquanto isso, Ambrósio partirá com Lindalva rumo à sua casa. Concordas, Ambrósio? Perguntou Tomé. Perfeitamente. Lá deixarei a madame e voltarei, ou querem que por lá fique, pois aqui minha presença não fará a menor diferença. Velho, como podes dizer isso? Foste parte importante em tudo o que fizemos, inclusive, se hoje Lindalva está aqui, é graças a você. Se queres voltar, volte. Serão mais 2 braços e uma cabeça a pensar. Falou Tomé. Bira foi abraçá-lo e falou-lhe de uma maneira que Ambrósio foi às lágrimas. Eu ficaria mais tranquilo se ficasse por lá nos aguardando com uma boa mesa posta. Poderias por nós orar e assim farias sua parte. Quero-a salvo. Não sei porquê, velho, mas me lembras alguém que há muito partiu. Sentimentos iguais temos. Sinto-o como meu filho que retornou. Bem, se já foram e já voltaram, e os 2 aqui estão, não é hora de partir. Leve lembranças e minhas saudades para minha doce Maristela.
Não fale de minha perna, pois senão ela desejará vir até aqui. Diga que estou bem e a amo, disse João desbravador. A certeza de Lindalva de que dali queria sair caiu por terra. Deixar Tomé e esses amigos que tanto tinham feito para libertá-los em perigo, ficar distante sem saber o que iria acontecer, seria um martírio. Apesar do martírio que estava sendo ficar longe dos seus meninos. Tomé, não posso ir. Não podes mais ficar, mulher. Minha cabeça ferve. Se algo acontecer a nós dois, como ficarão nossos meninos? Então, é melhor um de nós se pôr a salvo. Tens razão, mas vou partir com o meu coração pequenino. Deus os guarde e os oriente quanto à melhor forma de agirem ou irem embora, pois a situação é insustentável. Me promete, Tomé, que, se ficar mais perigoso e mais homens chegarem, abandonarás este lugar. Lembre que seus amigos o seguem e nunca desistirão se você não o fizer. Prometo a você que tentaremos, e, se a situação ficar por demais perigosa, eu mesmo irei e entrarei em contato com as autoridades que aqui me colocaram. Vá, ore por nós e dê um forte abraço em meus meninos. Lindalva abraçou-o fortemente, como se não quisesse deixá-lo. Vá, prometo a você que terei cuidado, por mim e por todos que aqui permanecerá. Você, meu amigo, leve-a e volte, mas cuidado para não topar com animais perigosos de 4 patas e de 2 pernas. Falou Tomé, sua joia preciosa estará bem cuidada. Assim que a deixar, voltarei. Ambrósio, se por lá ficares pelo menos um dia, voltarás mais descansado e, quem sabe, com algo saboroso feito por sua Felícia. Perguntou Tomé.